Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Rocha, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à última aula do nosso ciclo básico, em que hoje nós vamos falar sobre a visão fundamentalista. Como que o investidor de sucesso, que pensa de verdade no longo prazo, ele se comporta, como que ele age, quais são as crenças, como que ele investe, qual que é a filosofia, a forma de investir, através de uma visão fundamentalista. A essa altura do campeonato, depois de todas essas aulas, nós já vimos a importância de entender de fato o negócio, como ele ganha dinheiro, como que funciona a operação, se tem potencial de crescimento ou se já é um negócio mais consolidado, que já paga grandes proventos, que boa parte do lucro ele já passa para os sócios na forma de juros sobre capital próprio, dividendos, enfim, das formas de geração de valor que nós já vimos. Então, é importante a gente entender qual que é a base. Quais são os alicerces desse investidor, tá? Deste investidor fundamentalista. Entender de fato quais são as métricas importantes sem virar aquele detalhino, aquele cara que vai, que pesquisa a empresa. Não é esse o objetivo. Nós aqui, nós queremos ser investidores, mas sem ser um consultor de fato que vai lá, que analisa a empresa, faz valuation, faz desconto de fluxo de caixa, modelo de Gordon, múltiplos, análise financeira. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é nós, profissionais, dentista, médico, advogado, engenheiro, você é profissional autônomo, empresário, você tem que focar no teu negócio, na onde você de fato é bom. Mas, claro, usar aquele excedente de caixa para poder multiplicar o capital, sem abrir mão do teu trabalho. Você tem que minimamente entender, né, os objetivos, aonde você está investindo de fato, mas você não precisa ser um expert. Você não precisa entrar no detalhe da coisa, senão você vai arrumar, como se diz, pelo em ovo. Você vai estar caçando sarna para se coçar. De fato, é isso que acontece. Então, entender minimamente o que você está fazendo, quais são as métricas que nós, investidores fundamentalistas, analisamos, vai evitar, por exemplo, charlatões, golpistas. As pessoas, até apostadores, porque o investimento não é isso. Então, você vai ter qualificação para entender que 2% ao mês, 3% ao mês, 5% ao mês não existe. Não existe. Se a pessoa te fala que é investimento garantido, foge, porque não faz sentido. Investimento em renda variável, ela é variável, varia para cima e varia para baixo. Então aqui nós estamos entendendo os fundamentos de investimento. E quais são essas métricas? Quais são os alicerces que de fato nós enxergamos para poder, que nós analisamos para poder verificar se de fato aquele é um bom ou um mau investimento? Tá? Então, primeiro, qual a potencial geração de valor daquele negócio? Se eu tenho, por exemplo, nós estamos em outubro de 2025, empresas de IA, de inteligência artificial, estão aumentando o nível de produtividade de forma absurda, cortando custos, aumentando a eficiência. Então, é fundamental a gente entender o qual, para onde está indo a nossa sociedade. Quais são as novas demandas que estão surgindo? Então eu sei que investimento em inteligência artificial é algo que está em foco, está em evidência. Em detrimento de há 20, 30 anos atrás, se eu fosse investir em máquina fotográfica, provavelmente eu já saberia que não era um investimento tão viável, porque estava vindo celulares, já com tudo embutido, né? Que a pessoa já, dentro do smartphone, você já tem e-mail, você já tem telefone, você já tem aplicativo de mensagem, foto, tá tudo conglomerado dentro de um equipamento só. Então, isso é ganho de eficiência. É você entender para o que o mercado está exigindo, para eu entender de fato aonde tem potencial de geração de valor. Tá? Segundo ponto, geração de fluxo de caixa, de lucro propriamente dito. Aonde a empresa investe, qual que é o negócio da empresa, quais são as margens, como que essa empresa faz de fato dinheiro. Ela vende o quê? Ela tem lucros consistentes, são lucros crescentes que você vê no longo prazo isso se consolidando. Terceiro tópico, estratégia e governança. Quais são as pessoas que fazem a gestão daquele negócio? Quem são as pessoas por trás daquilo ali? É empresa de dono? Os sócios estão dentro? Ou já existe já o nível de governança mais avançado? Tipo as lojas Renner, por exemplo, que o capital já está todo em o float, né?
que a gente chama, da empresa já está todo diluído dentro do mercado. Então, é importante a gente entender a gestão, a governança. Ela tem boas práticas de ser transparente, de avisar os sócios se tem algum fato relevante, ou ela omite algo. Então, tudo isso tem que ser considerado na balança quando a gente vai analisar se é ou não um bom investimento. Quarto ponto, estrutura de capital e dívida. Principalmente aqui no Brasil, onde o custo de dívida, né, por conta do próprio crédito, os juros eles são mais altos. Então eu preciso ser mais incisivo aqui no Brasil. A dívida ela não pode sair do controle. Já em outros mercados, como os Estados Unidos, por exemplo, eu posso até tolerar uma dívidazinha um pouquinho maior, porque o custo de capital deles é mais baixo. Então tudo isso a gente tem que levar em conta, em consideração. E o último ponto, o quinto e último ponto, é a capacidade de adaptação e inovação da empresa. Quanto mais eficiente, ela vai, obviamente, fazer mais e melhor. Ela se torna uma empresa produtiva. Então, todos esses tópicos que nós citamos aqui, potencial de geração de valor, geração de caixa e lucro, principalmente, estratégia e governança, como que são as pessoas que tocam aquela empresa, estrutura de capital e dívida, e por último, a capacidade de adaptação e inovação, é que vão formar o alicerce, os fundamentos para a gente analisar se vale a pena colocar o nosso tão suado dinheiro naquele negócio ou não. Então, basicamente, essa é uma análise fundamentalista. Essa é uma análise em que a gente coloca as chances a nosso favor, em que nós estamos colocando o nosso dinheiro em lucro, em qualidade, em boas empresas. E, obviamente, evitando negócios ruins que vão à falência. Numa estratégia de uma análise fundamentalista, em que você vai estar bem diversificado, porque você vai aumentar o nível de proteção da tua carteira através da diversificação inteligente, com um bom asset allocation, através dessa gestão de risco, é que você vai evitar negócios ruins ou até mesmo falências. E mesmo que eventualmente eu coloque uma empresa de 20, 30, às vezes até mais que isso, 40 empresas na minha carteira, uma pode ser que seja um negócio ruim, que não gere valor ou que vá até a falência. Mas a outra parte, que é a grande parte da minha carteira, ela vai carregar a minha carteira. Porque o que importa é a carteira e não ativos individuais. Esse é o pensamento de um bom investidor, daquele investidor fundamentalista, que muito mais do que olhar preço da empresa, ele olha para os fundamentos, para aquilo que consolida, que mantém a empresa de pé. E, obviamente, gerando vários benefícios. Como, por exemplo, você entender que investir é uma expansão intelectual. Você vai estar aprendendo a, de fato, solucionar problemas e melhorando diversas áreas da sua vida. Às vezes a pessoa fala para mim, poxa, Fernando, eu comecei a investir, eu comecei a analisar oportunidades que antes, às vezes, eu não enxergava. Eu melhorei meu relacionamento, meu casamento, dentro de casa. Porque investir, no final das contas, é para isso, é para te dar paz, é para te dar segurança, é para te dar autonomia. E não para te criar ansiedade, para você ficar olhando cotação, nervoso, ansioso, não dormindo direito. Esquece, investimento é exatamente o oposto disso. É para isso que nós estamos aqui, para entender os alicerces de um bom investidor. Segundo ponto, você ter uma visão de longo prazo, enxergar mais longe. Afinal de contas, o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai passar. Então, quanto mais o tempo passa, mais você vai ficando rico. Essa é a verdade. Mais tranquilo financeiramente, com mais liberdade. Ah, se eu perder o emprego, eu tenho uma reserva. Se acontecer algum evento inesperado, não, eu estou tranquilo. Eu tenho condições para que, através da minha inteligência emocional, eu não reaja. Pode estar o pau quebrando, eu estou tranquilo. Eu sei que o futuro vai ser cada vez melhor, desde que eu tenha todos esses fundamentos. Desde que eu esteja alinhado com bons alicerces. Eu esteja em negócios bons, perenes, produtivos, eficientes. Tudo isso corrobora. São benefícios que investir através de uma análise fundamentalista me traz. Terceiro ponto, estar ao lado dos maiores. Imagina qual a oportunidade de você estar ao lado de um cara como Elon Musk, por exemplo. Um cara que botou a internet no meio do deserto, através de satélites,
de tecnologia extremamente qualificada. Isso é o que a gente já vê hoje. Imagina o que vem para frente. Né? Ele falando de viagens intercontinentais em questões de minutos, ali, menos que 1 hora. Então, são pessoas como essas que eu quero me associar, que eu quero estar presente. E nem. Vamos nem colocar lá fora, vamos colocar aqui dentro do Brasil, que é onde nós estamos. Imagina, os grandes empresários, eles têm um benefício gigantesco de só financiar a própria campanha eleitoral dos políticos. Então, existem lobbies, a gente sabe disso. Eu quero me associar, eu quero estar do lado desses caras grandes. Eu quero me associar àquelas pessoas que têm o dinheiro de fato. E eu vou compor o meu capital através de boas empresas, de bons negócios. Porque esses caras, a lei protege eles. A gente tem vários benefícios tributários, que é investir em ações, por exemplo. Isenção até 20 mil de imposto na venda, dividendos não são tributados, e eu acho muito difícil ser tributados. A gente está falando agora em outubro de 2025, há quantos anos se fala em tributar dividendos, e o negócio vai e volta. Na minha visão, dificilmente vai ser tributado os dividendos. Por quê? Porque quem financia a campanha de político são justamente os grandes empresários. É quem tem dinheiro de fato. Ou, às vezes, até os próprios políticos. Então, é você estar do lado dos maiores. De gente que realmente tem o capital. Então, eu estou me associando a eles. Quarto ponto, autonomia. Você para de seguir gurus, influencers, que cada hora fala uma coisa, agora é o tarifaço, saiba como se proteger, a carteira que vai te proteger do tarifaço, depois é não sei o que, do COI, da Ambipar, e assim. Cada hora é uma coisa. É a carteira que vai te proteger do presidente X, do presidente Y, a carteira que não sei o que, da guerra, do petróleo, da commodity. É infinito. Então, quando você tem autonomia, você passa a ter pensamento crítico, independente. Eu sei o que eu faço. Eu entendo, eu tenho autonomia. Eu consigo analisar as situações, eu não preciso ficar focado em notícias, eu vou focar naquilo que realmente importa, porque 99% de tudo isso aqui é só entretenimento. Notícia, elas servem para te trazer ansiedade. Se você investir baseado em notícias, baseado em relatório de casa de research, de analista, ficar dependendo do teu analista, da tua corretora, dificilmente você vai ter sucesso no longo prazo. Até porque o analista, ele trabalha para a empresa e não para você. Existe um conflito de interesses gigantesco. Se você não tiver autonomia, pensamento crítico e independência, dificilmente você vai conseguir sobreviver no longo prazo. E o que essas corretoras, casas de análise fazem é ficar rentabilizando em cima do teu patrimônio. Essa é a verdade. E por último, quinto e último, tranquilidade financeira. Nada melhor do que você ter, sabe, o mercado oscilando, aquela volatilidade, mas você está tranquilo, porque você sabe que o teu dinheiro está alocado num ativo real, que está lá, que ele está produzindo, que é uma empresa de fato. Você pode ir lá visitar ela, tem funcionários, tem venda, não é especulação, não é Bitcoin, né? Bitcoin eu até acho que é um ativo legal, né? Mas a 99% dessas meme coins, altcoins, que o pessoal fala, é tudo baboseira. É tudo quase que um tigrinho, vamos dizer assim. Aposta esportiva. Então, o mercado ele pode até oscilar, existe essa volatilidade, mas o valor real das boas empresas, o valor real de fato, ele se impõe com o tempo. Não adianta. Fora a calma, a paz, a tranquilidade de você poder focar naquilo que realmente importa, que é a tua saúde, que é o teu trabalho, tua família. Isso é o que de fato importa. Então, investir nada mais é do que você pegar aquela poupança, aquela parte do teu salário, da tua renda e colocar para trabalhar para você. E entender que os grandes ganhos vêm através do tempo. Que não existe nada garantido. Mas que sim, com estudo, com disciplina, com consistência, a gente consegue chegar lá. E se você ficou até aqui, se gostou do vídeo, se gostou de toda essa trilha que eu fiz para você com o maior carinho, curta o vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva para poder receber os novos conteúdos.
E comente aqui embaixo do vídeo o que você achou da aula, se fez sentido para você. Se você quer aprender com mais detalhes a investir por conta própria, deixa um comentário logo abaixo, que eu vou ter o maior prazer de entrar em contato com você e te ensinar. A gente marcar uma reunião, sem compromisso, para que eu te explique como funciona a metodologia, a minha filosofia de investimentos, que é pautada na autonomia. Você conseguir ter todas as ferramentas para que você invista por conta própria, sem depender de gurus, de analista, de corretora, de diquinha de amigos, casa de research, nada disso. Você precisa ter autonomia. E se tudo isso fizer sentido para você, eu teria o maior prazer de te ajudar. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.